e nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Quero chamar aqui o pastor Ricardo, que é bem vizinho nosso aqui, bem pertinho, né? Campo Verde. Ele vai estar trazendo o recado de Deus aos nossos corações, e eu tenho certeza que Deus vai trazer um norte para a sua vida. Quem está disposto a receber uma direção de Deus para a sua vida nesta noite? Glória a Deus, aleluia! Pastor Ricardo, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Obrigado, pastor Domingos. Graça e paz, igreja. Que alegria estar com vocês aqui hoje, participando de uma festa tão linda aí, 34 anos de ministério. É isso, pastor? De igreja aqui. Glória a Deus, parabéns para a igreja. Parabéns para a igreja. E fazer parte dessa festa, né, para mim, é uma honra. Sabe quanto eu estou me sentindo honrado de poder estar aqui com vocês e participar, né? Ser o pastor que vai trazer a palavra para a igreja, grande responsabilidade, né? No meio de tantos pastores que o pastor cumprimentou aqui agora, e numa data tão especial. Mas glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui. O pastor Domingos já disse, eu sou daqui de perto, eu não sou mato-grossense, eu vim de uma cidadezinha do interior de São Paulo, chama Pedrinhas Paulista. É uma cidade que até hoje ela tem por volta de uns 3, 4 mil habitantes. Uma cidadezinha bem pequenininha mesmo. Mas já fazem 35 anos que eu vim para Campo Verde. Eu já tenho uma história aqui no Mato Grosso. Então, eu vim solteiro, conheci minha esposa, eu vim em 89. Foi em agosto de 89, agora, né? Mais um mês e pouco, está completando mais um ano de Campo Verde. E eu vim solteiro, conheci minha esposa aqui na cidade vizinha de vocês, Várzea Grande. Nos casamos em 95, aí ela mudou para Campo Verde e nós estamos morando lá. Hoje nós temos 3 filhos, 5 netos, e eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu sempre, aonde eu vou e sempre lá na nossa comunidade, também eu sempre tenho dito, nós não somos uma família perfeita, mas nós somos uma família abençoada. Os meus filhos todos estão na presença do Senhor. Eu tenho uma filha que é pastora, o mais velho, a mais velha, né? Ela serve também na casa de Deus. Ela mora em Jaciara, casada, tem 2 filhos, está servindo na casa do Senhor. Daí em Campo Verde, eu tenho um filho que ele é supervisor já, líder e supervisor de célula. Ele, a esposa, ela ministra no louvor, ele também cuida da igreja. E a minha filha mais nova, que vocês vão estar recebendo aqui no domingo, o marido dela, que é o pastor William. Os 2 são pastores, estão servindo na casa do Senhor também. Então, eu louvo a Deus pela minha família, por tudo aquilo que Deus tem feito. E eu sempre falo, queridos, vale a pena a gente ser fiel e permanecer firme na presença de Deus. Sabe? Não tem como aqui, não é esse o propósito aqui hoje, mas eu antes de me converter, eu recém-casado, pouco tempo, né? Fazia menos de um ano de casado, casei apaixonado pela minha esposa e com menos de um ano de casado a gente não estava conseguindo mais morar debaixo do mesmo teto. A gente já estava assim a ponto de se separar. Ela até havia falado já que queria ir embora. Menos de um ano de casado, nós casamos em 95, já falei, né? E daí foi dentro desse contexto já de briga, de bastante ali desentendimentos e tal, morando ali também numa cidade pequena, interior e sei lá, um monte de situação. Foi nesse contexto que nós conhecemos Jesus. Eu não era convertido, nem ela. Aí foi com um ano de casado mais ou menos que nós conhecemos Jesus. E a partir de então, lá nessa comunidade que hoje eu estou pastoreando, lá Deus, Ele transformou a nossa vida.
Nessa comunidade, nós conhecemos a palavra de Deus, nós tivemos os nossos filhos, né? Depois que nós nos convertemos, nós tivemos os nossos filhos cresceram todos ali na presença do Senhor, né? E estão ali todos servindo. Então, eu louvo a Deus, e eu sempre falo, vale a pena, queridos, vale a pena seguir firme com Jesus. Vale a pena a gente estar sempre na presença de Deus, vale a pena. Ainda que situações aconteçam, ainda que a gente passe por algum tipo de luta, ainda que a gente passe por alguma situação, que tem momentos, né, que na vida cristã a gente é tentado a querer parar, a gente se decepciona com alguma coisa, a gente se frustra, a gente passa por algum momento assim de adverso, mas a gente precisa perseverar sempre, em todos os momentos. E quando a gente passa por essas lutas e perseverando na presença do Senhor, com certeza, o Senhor sempre ele vai acrescentando mais e mais na nossa vida. E eu digo que tudo que nós estamos vivendo hoje foi o resultado dessa caminhada nossa aí. Foi Deus nos forjando, Deus nos trabalhando, né? Preparando a gente. E hoje não, já tem muitos anos, né? Que a gente vem colhendo os frutos disso aí, de ter uma vida na presença do Senhor. Como é bom, como é bom. É loucura, queridos, é loucura uma pessoa hoje, ela está longe de Deus. É uma loucura hoje um cristão pensar que não tem como, né, viver longe da presença de Deus. É loucura isso. É na presença do Senhor que nós estamos guardados, que nós estamos protegidos, e é dentro da presença do Senhor, ali na presença do Senhor, integrado, servindo no corpo, que Deus vai acrescentando e nós vamos sendo abençoados. É ali. Então, queridos, vale a pena. Eu não sei quanto tempo já você tem servido ao Senhor, eu não sei quanto tempo você já tem de conversão, mas uma coisa eu te falo, persevere sempre, firme na presença, no propósito, que aquilo que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Só toma posse do cumprimento da promessa aqueles que perseveram, aqueles que estão sempre firmes na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com a igreja, e o tema dessa palavra é: encontre o seu propósito. Você já sabe qual é o seu propósito? Você tem uma noção, desde quando você se converteu, qual é realmente o seu propósito? Você já pensou nisso? Sabe por quê, queridos? Porque cada um de nós aqui, nós precisamos saber qual é o nosso propósito e descobrir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente vem para a presença de Deus e a gente vem imaginando tantas coisas e sonhando com tantas coisas, e talvez por causa disso que a gente vem pensando e sonhando, a gente acaba vivendo uma vida bem aquém daquela que o Senhor tem para nós. Por isso que é importante, porque o que eu estava falando aqui, contando bem resumidamente, porque eu não queria perder tempo falando de mim, mas o que eu falei aqui, e tudo isso que eu tenho experimentado e vivido na minha vida, e minha vida Deus tem abençoado, eu glorifico a Deus, reconheço que tudo vem dEle, mas toda a bênção que Deus quer derramar na vida de uma pessoa, Ele derrama quando a pessoa ela está comprometida dentro do propósito dEle. É quando nós nos envolvemos e abraçamos o propósito do Senhor, é aí que Ele vem acrescentando na nossa vida. Jesus, Ele disse isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós entendemos, buscando em primeiro lugar, entendendo que Deus Ele tem um propósito para nós, e nós então, a partir daquilo, nós começamos a caminhar dentro do propósito, Deus vai acrescentando,
Deus vai acrescentando na tua vida pessoal, vai restaurando a sua saúde, Deus vai abençoando a tua vida financeira, Deus vai prosperando a sua família, Deus vai derramando sobre a sua vida. Por quê? Porque nós conhecemos o propósito de Deus e nós estamos caminhando dentro do propósito dele. Como é importante, queridos, você ter muito claro. Quando eu me converti, já as pessoas falavam, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. E por muito tempo eu vim caminhando, até que depois eu descobri. Mas por muito tempo eu vim caminhando, e eu falando, mas que propósito é esse que Deus tem? Será que é isso mesmo? Será que... Então, nessa palavra aqui hoje, eu quero que você saia, cada um saia daqui com uma convicção do propósito que Deus tem para você. Amém? Você vai entender qual que é o propósito. Se alguém já falou, Deus tem um propósito para a sua vida, mas qual que é o propósito? Hoje você vai sair daqui com uma convicção de qual é o propósito que Deus tem para você. Eu quero contar uma história aqui, uma história que está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 34. Ali conta a história do rei Josias. O rei Josias, um garoto de 8 anos, vou resumir aqui para vocês. O rei Josias, um garoto de 8 anos, e você pode imaginar um garoto de 8 anos, filho de Amon, e agora o seu pai morre e ele assume o reinado. Está ali agora governando o povo de Israel, assume o trono do seu pai. Ele começa a servir, governar uma multidão de gente, mas ele é uma criança, ele é pequeno ainda, 8 anos de idade. Ele estava debaixo de tutores ali que estavam cuidando dele, que estavam direcionando, estavam cuidando até do reino também, porque ele é uma criança, 8 anos, como que uma criança pode governar? Então ele estava totalmente subordinado aos seus tutores, mas passaram-se muitos anos se passaram, 18 anos a Bíblia fala, que depois que Josias havia subido no trono, estava ali, Josias, ele tem uma experiência tremenda com o Senhor, ele tem uma experiência tão profunda com o Senhor, e aquela experiência que Josias tem, ele muda totalmente o curso da sua vida. A partir daquela experiência que ele tem. Quando ele teve aquela revelação, ele se voltou e começou a buscar a Deus. Então, Josias, quando ele estava ali com 26 anos, 18 anos depois que ele assumiu, ele começou a fazer algumas coisas. Havia o templo ali em Jerusalém, onde tinha sido edificado por Salomão, tinha construído, mas aquele templo estava largado, estava totalmente destruído ali, estava totalmente abandonado ali. Então, Josias, ele começa a fazer uma reforma naquele templo. O templo que estava parado, que ninguém estava mais cultuando, que não estava servindo, ele começa a fazer uma grande reforma. E quando ele manda os seus oficiais ali para estarem reformando o templo, tinha muitos oficiais, e quando aqueles oficiais estão remexendo todos aqueles entulhos, aquelas coisas velhas, eles acham ali alguns pergaminhos, alguns escritos, coisas que haviam sido escritas muitos anos atrás, especificamente que estavam escritos no livro de Reis. E eles descobriram algo ali, naqueles pergaminhos, e os chefes do sacerdote, quando eles no meio daqueles entulhos, daquela bagunça toda que estava aquele templo abandonado, eles pegaram aqueles pergaminhos ali, e eles sopraram da poeira, tiraram a poeira, e eles começaram a ler, eles se espantaram. Por quê? Porque há muitos anos atrás, mais ou menos uns 300 anos atrás, havia-se escrito e havia-se liberado uma profecia então, e aquela profecia, o nome pela qual se encontrava naquela profecia era Josias. Que Deus iria levantar um homem chamado
Josias. Quando aqueles sacerdotes, aqueles chefes, aqueles oficiais, eles viram aquilo, eles ficaram espantados. Imagina só, 300 anos depois, como que alguém ia imaginar que ia assumir ali um rei chamado Josias? Então eles pegam aqueles pergaminhos ali e eles levam para o rei. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 13, verso de número 1 e 2. Eu vou ler para vocês. Se você quiser abrir sua Bíblia, ou se não, só acompanhe a leitura. 1 Reis, capítulo 13, verso de número 1 e 2. Amém? Vamos lá? Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, olha lá, da cidade de Judá, veio a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Veio um profeta de Judá, mandado pelo Senhor, foi o próprio Deus que o enviou lá, foi para Betel, e ali ele encontra então Jeroboão junto ao altar, aonde ele estava queimando incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor. Veio uma revelação direto do trono de Deus, ali para aquele profeta. E a voz do Senhor, a palavra do Senhor, ela é liberada ali, quando Jeroboão estava ali naquele altar queimando incenso. E disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá, a casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos se queimarão sobre ti. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Falar para o Senhor, revelar essa palavra no nosso espírito aqui nessa noite. Senhor, nós oramos aqui, nos consagramos, Senhor, a sua palavra. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, fala com cada um de nós aqui nessa noite. Ministra, Senhor, essa verdade no nosso espírito. Que nós, Senhor, saiamos, Senhor, daqui, Deus, impactados, Senhor, pela sua palavra. Deus, que essa palavra, Senhor, ela venha mudar, Senhor, a nossa mente, que ela venha renovar a nossa mente, que ela venha mudar valores aqui dentro de nós. Deus, mas que principalmente, Senhor, essa palavra, ela venha transformar as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos sair daqui, Deus, cumprindo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o profeta aqui, havia sido mencionado o nome que aquele profeta liberou ali contra aquele altar, contra o rei Jeroboão. Ele falou: vai vir um rei, Deus vai levantar um rei, e o nome desse rei que vai assumir o reinado vai ser Josias. Sabe quando ele falou isso? Mais ou menos 300 anos antes de Josias nascer. Aquela história já tinha sido escrita há muitos anos. Josias nem pensava. Imagina só você, alguém falar de você, João, José, Pedro, Manuel, alguém falar de você 300 anos atrás. Você já parou para pensar? Quando eu medito numa palavra dessa aqui, eu fico me colocando, né? 300 anos atrás, por volta aí de 1700, alguém já falar, um dia vai levantar um rei aqui, esse rei vai se chamar Domingos, e ele vai governar. Uau! Hã? Deus vai levantar um rei, esse rei vai se chamar José, vai se chamar Pedro, vai se chamar Maria, vai se chamar... Estou citando nomes aqui. E esse rei vai governar. Quando ele ficou sabendo disso, ele ficou totalmente espantado.
Olha aqui. Os oficiais chegaram e falaram: você precisa ver o que está escrito aqui. Você precisa ver o que nós descobrimos ali quando a gente estava removendo aqueles entulhos ali do templo. E sabe o que estava escrito? Eles começaram a falar: o rei Jeroboão se rebelou contra o povo de Israel. Na época que Salomão reinou, depois teve o seu sucessor, que era Roboão, mas Roboão, ele não teve sabedoria para conduzir todo o povo, então ele dividiu, não vou contar a história aqui, mas ele dividiu. A nação de Israel ficou 2 tribos e 10 tribos foram com Jeroboão. Ele dividiu o povo ali. E Jeroboão, o que ele fez? Ele estabeleceu uma outra nação, ele levantou um outro lugar para adorar o Senhor, que não era o lugar da adoração. Ele se misturou, um povo que se misturou com os povos cananeus que moravam ali. Então, um povo que caminhou bem a revelia daquilo que Deus tinha dito para o povo de Israel, que era para manter aquela nação. Então, ele fez tudo isso, ele mesmo levantou sacerdotes para adorar, ele fez tantas coisas lá. E Deus então, por causa de todas essas coisas que Jeroboão tinha feito, sacerdote que ele tinha levantado, mudou o lugar da adoração, construiu para ele outro altar, e por causa dessa divisão que ele havia feito, Deus então, ele viu tudo aquilo que ele tinha feito lá e ele mandou um profeta. E ele lançou uma palavra de juízo contra aquele rei lá, aquele rei Jeroboão. Ele falou: daqui a alguns anos virá um homem chamado Josias, e ele trará o meu povo de volta para mim. Quando o sacerdote leu aquilo e passou para o rei, e o rei se interessou, quando ele ficou sabendo que o nome dele estava ali, e era Josias, ele se quebrantou bastante. Ele veio entender: poxa, Deus tem algo comigo. Deus tem algo comigo. Ele deixou escrito algo há tantos anos atrás a meu respeito. Então ele começou a buscar o Senhor. E o interessante, queridos, é que se você estudar a história de Josias, até esse momento aqui, Josias era um rei joia. Ele estava com 26 anos. Ele vivia aquela vida normal. Ele não fazia mal para ninguém, mas também não fazia nada relevante. Ele ocupava um lugar de autoridade, ele tinha recebido autoridade, porque ele era um rei, mas ele não usava daquela autoridade para influenciar ninguém. Ele não usava daquilo que ele tinha recebido para mudar a vida de ninguém. Ele não usava, era aquela pessoa lá: não, vou viver a minha vidinha aqui, vou cuidar, não estou pecando, não estou fazendo mal para ninguém, mas também não estou mudando a vida de ninguém, não estou influenciando ninguém ao meu redor. Era desse jeito que o rei Josias estava vivendo. Esse era o tipo de vida que Josias ele estava vivendo ali. Mas quando ele entendeu que Deus tinha algo para ele, quando ele entendeu que 300 anos antes Deus já tinha liberado uma profecia para ele, e já tinha citado o nome dele, e ele era para ser aquele rei lá chamado, que Deus ia levantar ele como um grande rei, que ele ia assumir o reinado do pai dele. Depois que ele entendeu tudo isso, queridos, e que ele buscou o Senhor, que ele se quebrantou na presença do Senhor, o rei Josias, ele passou a fazer grandes reformas ali em Jerusalém, em Israel. E olha o que aconteceu. O rei Josias, ele foi o responsável por um dos maiores avivamentos que aquela nação experimentou, que aconteceu ali no Antigo Testamento. Ele trouxe a nação de volta para adorar ao Senhor. O rei Josias, através do reinado do rei Josias, depois que ele teve essa experiência, que ele buscou, o povo de Israel passou a prosperar muito, 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 muito. Começaram a crescer e a prosperar bastante.
o rei Josias, sabe o que ele fez? Depois ele restituiu totalmente o templo. Ele fez obras por todas as nações, o povo estava prosperando. Ele foi celebrado, esse rei aqui, ele foi um rei celebrado. Por quê? Sabe por quê, queridos? Deixa eu dizer aqui para vocês, sabe por quê que ele foi um rei celebrado? Porque ele descobriu o seu propósito. E sabe, queridos, aquilo que aconteceu na vida do rei Josias, precisa acontecer na vida de cada um de nós também. Porque se nós não entendemos qual que é o propósito que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus espera de nós, nós podemos estar vivendo uma vida totalmente aquém daquela que o Senhor, Ele tem e preparou para cada um de nós. O rei Josias, olha ali. Por favor, queridos, entenda. A sua vida, ela não é um acidente. Ninguém está aqui por um acidente. Ninguém está aqui. A partir do momento que eu tive o encontro com Jesus, que eu me converti, por alguns anos, não foram muitos, eu estava vivendo a minha vida na igreja. Talvez uns 3 anos, 4 anos, vivendo uma vida na igreja, buscando algumas coisas, tentando vencer algumas áreas na minha vida, tal. Mas logo depois, uns 4 anos depois, 3 anos e poucos depois, eu descobri o meu propósito. Foi assim, e a partir do momento que eu descobri o meu propósito, então, eu comecei a caminhar em cima daquilo que Deus tinha para mim. E hoje, já tem alguns anos, eu me tornei um pastor. Eu sou um pastor. Porque eu descobri o meu propósito. Eu não estou dizendo que todos aqui têm que ser um pastor. Mas que todos aqui têm um propósito. E se nós não vivermos pelo propósito que Deus tem para nós, nós vamos viver uma vida menor, tanto aqui nessa terra. Eu não tenho tempo para falar, mas a maneira que nós estamos conduzindo a nossa vida aqui nessa terra é que vai definir como que vai ser a nossa vida também lá na eternidade. Então, se nós vivemos fora do propósito de Deus, nós podemos ter um grande prejuízo, eterno falando. Talvez eu fale um pouco disso amanhã. Então, a partir do momento que eu descobri o meu propósito, a minha vida ela começou a mudar. Quando Josias descobriu o seu propósito, lá dentro daquele livro, Josias se transformou então num dos maiores reis de Israel, depois que ele descobriu então o seu propósito. E queridos, esse é talvez o que a gente precisa mais buscar. Deus talvez quer tornar de cada um aqui grandes. Deus quer levar cada um de nós aqui, porque Josias, quem que era Josias? Josias era um rei, ele tinha autoridade, ele podia fazer, mas antes de descobrir o propósito, ele não estava fazendo nada. Ele não estava mudando a vida de ninguém, ele não estava influenciando nada. Só depois que ele conheceu o seu propósito, que as coisas começaram a mudar. E eu queria que você abrisse um pouco mesmo a sua mente. Imagina só o quanto que através da sua vida pode mudar. Talvez começando dentro da sua casa. Talvez começando com seus parentes. Talvez mudando o contexto ali dentro do seu bairro, e você talvez nunca pensou nisso. Talvez mudando a história
de uma cidade inteira. Você já pensou nisso? Que através da sua vida, você descobrindo o seu propósito, acontecendo aquilo que aconteceu com Josias, você se torne um instrumento para mudar o contexto dessa cidade toda? E não somente dessa cidade, mas talvez da cidade vizinha, e talvez se estender por cada cidade do Mato Grosso e ir para outras nações. Você já pensou nisso? E você, hoje, por não conhecer o teu propósito, você continua vivendo uma vida, talvez, como Josias estava vivendo, não estava fazendo mal para ninguém, mas também não estava mudando a vida de ninguém? Então, queridos, como é importante a gente saber disso. Porque o dia que eu descobri o meu propósito, eu comecei agora a viver pelo meu propósito. Agora não, já tem muitos anos. A viver pelo meu propósito. E a gente começa a entender, então, que aquilo que Deus tem para nós é muito mais do que os nossos olhos estão olhando só aqui. Deus quer levantar a nossa cabeça e mostrar algo maior que Ele quer fazer através da sua vida. Sabe, queridos, se nós não entendermos qual é o nosso propósito, a gente vai viver uma vida desmotivada, talvez sem razão de viver, se frustrando. E quando eu falo de descobrir qual é o seu propósito, eu falo mesmo, algo que te faz levantar de manhã cedo, que te faz pagar um preço para buscar, que te leva a fazer um sacrifício, a viver uma vida sacrificial por causa de um propósito, que faz te tirar daquele lugar, daquela zona de conformismo, faz você mudar os seus valores. É isso que eu estou falando. Algo muito forte que vai mexer mesmo com a sua vida, com a sua estrutura, com o seu estilo de viver. Algo que vai mudar a razão da sua vida. Sabe, queridos, é isso que eu estou falando. E quando a gente compreende disso, e a gente diz sim então para o Senhor, eu quero receber esse entendimento, essa revelação de qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Quando a gente diz sim para o Senhor, Ele mostra para nós. Porque é isso que o Senhor quer fazer, Ele quer revelar isso no coração de cada um. E o propósito do Senhor, Ele vem se revelando várias vezes na palavra de Deus. Não está escondido para ninguém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia então. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 18 ao 20. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 18 ao 20. Olha lá, já está aparecendo na tela. O apóstolo Paulo, dizendo assim: ora, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Sabe, queridos, nós vivemos num mundo que está em guerra, que está em briga, que está em litígio. Por onde a gente anda e por onde a gente vê, tem bairros que é mais, tem bairros que é menos, mas independente do bairro, as pessoas hoje estão em briga. O mundo hoje está em briga. Pessoas que entram dentro de um relacionamento, estão apaixonadas, né? Se casam apaixonadas e talvez acontece que nem um ano depois já estão ali que não conseguem mais ficar debaixo do mesmo teto. Pais que estão perdendo seus filhos,
Pessoas que estão pensando em tirar a sua vida aí fora. Nós estamos vivendo num mundo desse jeito. Filhos que estão se afundando nas drogas. Pessoas que estão perdidas aí tentando fazer alguma coisa para ver se traz algum pouco de paz no seu coração, por tanta pressão e tanta opressão sobre a vida dela. Pessoas que estão pensando em tirar a sua vida. Então, hoje o mundo está desse jeito, cheio de intolerância, cheio de ódio, cheio de divisão. As pessoas estão vivendo assim, as pessoas não têm compaixão uma pelas outras mais, estão vivendo uma vida egoísta, uma vida voltada somente para si, não olham mais para o seu semelhante. Só que tudo isso, queridos, tem uma origem. Quando Deus criou o homem para se relacionar com Ele, para ter comunhão com Ele, para ter comunhão com o próprio Deus. Então, primeiro, comunhão para consigo mesmo. Deus, Ele criou o homem para ter comunhão com Ele mesmo, com o próprio Deus. Deus vinha todos os dias lá no jardim do Éden para se relacionar com o homem, para ter o encontro com o homem, se relacionar com o homem. E esse relacionamento era um relacionamento de amizade, onde Ele queria ter essa intimidade, conhecer o coração do homem. Mas segunda coisa, quando Deus viu o homem lá no jardim, Ele mesmo disse: não é bom que o homem esteja só, viva sozinho. Então, Deus criou o homem para se relacionar com Ele mesmo, com o próprio Deus. Mas Deus, Ele estabeleceu regras lá dentro do jardim. E Ele diz que de tudo aquilo que havia lá dentro daquele jardim, todas aquelas árvores, tudo aquilo que tinha plantado ali naquele jardim, era plantado para o homem mesmo. Só que tinha uma árvore bem no meio daquele jardim que Ele disse para o homem: o dia que você comer dessa árvore que está plantada aqui no meio do jardim, o dia que você dela comer, você vai morrer. E Adão achou que isso aí era brincadeira. Ele não levou a sério aquilo que Deus falou. Ele foi lá e comeu daquela árvore. E a partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, a consequência daquela desobediência, ela afetou toda a humanidade. Hoje as pessoas estão vivendo brigando, sabe por quê? Porque quando existe uma discussão entre o marido e a esposa, e eles discutem, quando eles olham para si, eles não veem mais a glória de Deus na vida deles, por isso que eles brigam. A glória de Deus foi embora. A Bíblia diz que todos os homens foram destituídos da glória de Deus, por isso que eles estão vivendo dessa maneira. A humanidade toda está perdida. E é por causa do pecado. Isaías 59, verso 1 e 2 fala disso, que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, os ouvidos do Senhor não estão fechados, para ouvir, para estender ao nosso favor. Mas o Senhor, Ele não nos atende, sabe por quê? Porque os nossos pecados fazem separação de nós e o nosso Deus. Esse é o contexto da humanidade, por causa da consequência do pecado. Então hoje, queridos, as pessoas não conseguem se amar mais. Elas não conseguem porque elas não têm mais a glória de Deus, foram totalmente separadas do Senhor. Por isso que as pessoas vivem uma vida egoísta, por isso que as pessoas vivem uma vida vazia, por isso que as pessoas estão se afundando nas drogas, por isso que as pessoas estão se matando, estão tirando a sua vida, por causa desse vazio que está dentro dela. Perdeu o vínculo, perdeu o relacionamento. Mas Deus, no seu infinito amor, o que Deus fez? Ele envia Jesus. Ele envia Jesus para restaurar novamente aquilo que o homem tinha perdido com o Pai. E Jesus, então, Ele vem e Ele faz uma ponte agora, restabelecendo o nosso relacionamento com o Pai novamente. Então Deus, Ele nos reconciliou consigo mesmo, com Ele mesmo, através de Cristo Jesus. Cada um de nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Aquilo que havia acontecido de consequência por causa de Adão, por causa do pecado de Adão, por causa de tudo aquilo que Adão cometeu, hoje nós que conhecemos Jesus, se você já está aqui, eu creio que todos que estão aqui já entregaram a sua vida para Cristo,
Então, Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus. Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados, lá naquela cruz. Só que, quando a gente vê que Jesus, ele pagou um alto preço na cruz, a gente vê, por que será que Deus permitiu que Jesus morresse numa cruz? Será que porque era a maneira mais terrível de uma pessoa morrer? Não, ali é para mostrar também, queridos, que Jesus, ele morreu ali naquela cruz, ele morreu de braços abertos, porque o desejo do Senhor é que todos sejam alcançados. Não somente eu, não somente você, mas todas as pessoas aí fora, elas sejam alcançadas. O Senhor, ele está querendo restaurar todo mundo. Ele quer reconciliar todas as pessoas, independente do lugar, independente do bairro, independente da cultura, independente todos. E é isso que a gente precisa entender. A parte de Deus, ele já fez. Nós não tínhamos condição nenhuma de sermos salvos. E Deus, ele fez a parte dele, então enviando Jesus, morrendo pelos nossos pecados, entregando a sua vida lá na cruz, e agora, através do sacrifício de Jesus lá naquela cruz, nos reconciliou consigo mesmo. Então, Deus, ele já fez a sua parte em questão de oferecer o caminho da reconciliação. Só que, queridos, esse caminho da reconciliação, ele não é somente para nós. Esse caminho da reconciliação, ele é para todos. Todas as pessoas. E o desejo do Senhor é que todos venham para a sua presença. E é para isso que nós fomos chamados, queridos. Para viver o resto da nossa vida. Levar esse amor de Jesus para as pessoas. Sabe, queridos, não tem outra razão da gente viver. Não tem outro motivo para a gente viver, se não é levar o amor de Jesus para as pessoas que estão aí fora perdidas. Se um cristão que se converteu, ele não tem isso como uma prioridade na sua vida, acima do seu lazer, acima do seu trabalho, acima da sua família, acima de qualquer coisa, talvez ele nem tenha se convertido ainda. Porque a partir do momento que nós nos convertemos, esse é o propósito do Senhor para nós. Levar o amor de Jesus para as pessoas. Trazer essas pessoas para que elas se reconciliem também com o Pai. Da mesma maneira que nós fomos reconciliados. Sabe, queridos, essa tem que ser a nossa maneira de viver. Então, vou destacar aqui bem rapidinho, 5 pontos aqui. Primeiro, nós fomos alcançados por Deus. Olha o que diz lá no verso 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, eu fui reconciliado com Deus por meio de Jesus. Essa é a minha condição. Imagina só, queridos, eu estava perdido. Uma vida totalmente à revelia, uma vida atolada no pecado. Eu estava condenado para ir para o inferno, perdição eterna. Mas, pela graça e pela misericórdia, um dia alguém que tinha entendido o seu propósito, foi lá e apresentou Jesus para mim e para minha esposa. E por causa que essa pessoa apresentou Jesus para mim e para minha esposa, aquilo que eu vivi, aquela cegueira que eu vivi, aquelas escamas caíram. Sabe? Os meus olhos se abriram agora para conhecer um novo Deus, um Deus diferente. E eu fui reconciliado então com o Pai novamente através de Cristo Jesus. Então, queridos, nós fomos reconciliados. E nós não podemos esquecer de onde que a gente estava. Eu sempre gosto de lembrar como que era a minha vida antes. Não para, sabe, para saber que eu estava perdido e eu estava indo para o inferno. Essa era a nossa condição. Você já pensou nisso aí? Se você não tivesse encontrado Jesus, para onde é que você estava indo? Você já pensou
que se você não tivesse encontrado Jesus, queimar no lago de fogo por toda a eternidade? Você já pensou nisso? Você já pensou que depois que passa dessa vida aqui, uma pessoa que morre sem Jesus, ela vai passar toda a eternidade queimando no inferno? Você já pensou nisso? E se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu ia passar toda a minha eternidade queimando no inferno. A única chance, queridos, que nós temos é essa que o Senhor está nos oferecendo agora, estendendo a sua mão para nós agora. Para nós não vivemos nesse lugar de condenação, de perdição eterna, de trevas, de inferno. Então nós não podemos esquecer do lugar que a gente estava. Perdido, estava atolado no pecado. Efésios 2:3 fala: entre os quais também todos nós andávamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como também os demais que não têm Jesus aí fora. Nós estávamos na mesma condição que eles. Foi dessa maneira que Deus nos achou e Deus nos reconciliou. Estávamos perdidos. Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora, nós temos a certeza da nossa salvação. O Senhor, Ele já nos reconciliou, Ele já nos trouxe para a presença dEle. Éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas Ele, por causa do seu amor, Ele construiu essa ponte através de Cristo Jesus. Ele providenciou alguém para apresentar as boas novas para nós. Hoje nós conhecemos o Senhor e nós somos reconciliados então com Deus. E sabe, queridos, isso deveria gerar pelo menos duas coisas no seu coração. Primeira, gratidão. Gratidão a Deus porque você conseguiu. Sabe? Gratidão porque o Senhor te resgatou. Gratidão porque o Espírito Santo fez uma obra na sua vida. Gratidão porque hoje você tem a certeza da salvação. Só que teria que gerar uma outra coisa também dentro do seu coração. Se nós fomos reconciliados, nós não temos o direito, queridos, de nos calar diante daqueles que estão perdidos aí fora. Nós não podemos nos calar. E isso deveria gerar um grande temor no nosso coração. Isso deveria queimar, arder, por saber que tem pessoas, e são milhares e milhares de pessoas aí fora queimando, que estão condenadas, que vão queimar no inferno, se elas não tiverem a oportunidade de conhecer Jesus. Lucas 7:47 diz assim: por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque Ele muito amou, mas aquele quem pouco ama, pouco se perdoa, pouco ama. Essa é a consciência. Aqui o fariseu estava falando, se Jesus soubesse quem é essa mulher aí que está lavando os pés dele e está secando, daí Jesus ele fala: ó Simão, eu entrei aqui dentro da sua casa e você não lavou os meus pés, mas essa mulher, desde o momento que eu entrei aqui na sua casa, ela vem lavando os seus pés, os meus pés com as lágrimas dela. Você não secou ela com seus cabelos, ela está me secando. Você não me deu o ósculo santo, mas ela não para de me beijar. Então, quer saber de uma coisa? Essa mulher, ela está fazendo tudo isso, porque ela reconheceu a condição de pecadora que ela é. E aquele que muito é perdoado, muito ama. Sabe, queridos, só quando nós tivermos uma consciência de saber o quanto nós éramos pecadores, e nós pecamos ainda, mas o quanto nós éramos pecadores, e o quanto o Senhor, Ele nos amou, por nos reconciliar com Ele. Então, queridos, como é agora que nós vamos demonstrar tudo isso que Jesus Ele fez por nós, se não é levando esse amor para as outras pessoas também?
É isso que Jesus está falando aqui. É uma consciência de alguém que já foi perdoado. É uma consciência de saber que agora as pessoas que estão aí fora, sem Cristo, estão condenadas. Sabe, queridos, a nossa demonstração de amor com Deus é isso. É entender que Deus ele tem um propósito para nós, e esse propósito é apresentar o amor dele para o perdido. Segunda coisa, nós fomos chamados vocacionados. No verso 18 ainda, na parte B, diz assim: e nos deu o ministério da reconciliação. Deus, ele nos deu esse ministério para cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui recebeu esse ministério. Qual ministério, pastor? O ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Da mesma maneira que eu um dia conheci Jesus, que meus olhos se abriram, e eu fui reconciliado com Deus através de Cristo Jesus, dessa mesma maneira que eu fui reconciliado, Deus confiou esse ministério agora na mão de cada um aqui. Não é na mão só do pastor, não é na mão só do líder, não é na mão só não, de cada um. E sabe, queridos, muitas pessoas elas vêm para Cristo e elas começam a participar de um corpo, de uma igreja, de uma comunidade, e elas ficam buscando qual é o meu ministério. Ah, será que o meu ministério é louvor? Será que o meu ministério é cuidar ali fora da recepção? Será que o meu ministério é cuidar da criança? Claro, tudo isso aí é serviço na casa de Deus, mas deixa eu dizer algo para você, o seu ministério sabe qual que é? Reconciliar as pessoas que estão aí fora com Cristo. Esse é o seu ministério. Não tem outro ministério, queridos. Esse é o seu ministério. Se você não cumprir o seu ministério, você está fora do propósito. Ah, pastor, mas eu estou gravando um CD. Nem CD não tem mais, né? Estou gravando aqui. Querido, você pode estar gravando. Não estou aqui, eu sei que hoje é a inauguração aí Você pode estar gravando, glória a Deus. Deus te deu um dom. Mas se você não estiver reconciliando pessoas com Deus, através de Cristo Jesus, você está fora do propósito. Qualquer um. Independente em qual área, em que setor da igreja que está servindo. Esse é o ministério. Deus, ele nos deu o ministério da reconciliação. Tudo o que nós fazemos, queridos, nós precisamos entender uma coisa, é para reconciliar as pessoas com o Pai. Mateus 28, 18 ao 20, Jesus ele diz assim: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ouçam bem, queridos, Jesus ele veio aqui nessa terra como um servo, ele serviu toda a humanidade, ele caminhou aqui da maneira mais humilde que um homem podia caminhar, servindo todos os tipos de pessoa. Ele foi até o fim em obediência, em submissão ao Pai, até o ponto de entregar a sua vida lá na cruz. Morreu a morte de cruz, foi morto por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele sofreu por causa dos nossos pecados. Não era para ele ter morrido, mas ele morreu por nós. Só que a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele se apresenta diante dos discípulos dele, aqui, 40 dias depois que ele tinha ressuscitado, ele está diante dos discípulos dele, e ele fala assim: ó, toda a autoridade me foi dada, no céu, na terra. E porque eu recebi toda a autoridade no céu e na terra, vocês que são os meus discípulos, vão agora e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer todos os meus mandamentos. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, queridos, preste bem atenção. Não é uma sugestão que o Senhor ele deu para a igreja. Ele não está falando assim: se você não ocupar nenhum cargo lá dentro da igreja, você vai fazer discípulo.
batizando em nome do Pai, não é fazer discípulo de louvor, discípulo de Rede Kids, não é. Ele está bem claro aqui, o discípulo que ele está falando ali para fazer, é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O discípulo que ele está falando aqui para fazer, é para resgatar aquela pessoa que está perdida e trazer para se reconciliar com o Pai. Esse é o discípulo, porque tem gente que fala, não, mas eu estou fazendo um discípulo aqui. Você pode estar fazendo um discípulo teu, mas não é um discípulo de Jesus.